aqui de manhã, né? É uma honra estar aqui na Banner, é uma honra estar aqui em Blumenau. Eu sou fanático por essa cidade. Está com uma chiadinha meio estranha na caixa, mas está tudo certo? Referência no meu computador? A culpa é sua? Ok, então temos um culpado, isso que interessa. Então, meu nome é Neymar, é um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês. É muito bacana a gente poder vir aqui trocar ideias. Ontem eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho com o time de gestão com relação a testes sobre uma perspectiva mais de negócio. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre testes de uma perspectiva mais técnica. Né? E isso não precisa ser necessariamente uma palestra, a gente pode transformar isso em um bate-papo. Eu gostaria que vocês usassem o tempo, que a gente usasse o tempo para trocar ideias. Se durante a própria conversa surgir alguma dúvida ou alguma questão, fiquem à vontade para levantar os questionamentos. O pessoal que está assistindo remoto, bacana ter vocês aqui também. De vocês não vão conseguir ouvir pergunta, mas cada um com seus problemas, né? E é isso, né? Então vai ser muito bom tentar tornar essa manhã fria de inverno aqui em Blumenau uma manhã bem quente em termos de discussão e tecnologia. Eu trabalho com tecnologia, eu tenho 39 anos, estou fazendo 39 anos agora. Eu tenho a minha tive a minha carteira de trabalho assinada quando eu tinha 14 anos, como eu era aprendiz, como dev. Então estou completando 25 anos esse ano escrevendo código. Quem aqui tem 25 anos ou menos? Ok, eu odeio vocês. Tudo bem, começamos bem o dia. Então, tem gente... Enfim, faz algum tempo já que eu faço isso profissionalmente. Eu adoro computação, eu adoro a ideia de trabalhar com código, a ideia de produzir sistemas, sempre foi algo que me encantou. Eu comecei a fazer sistemas de computação porque eu queria, na verdade, queria jogar videogame, não tinha videogame, mas eu queria fazer jogos de computador. Né? E eu acabei entrando numa empresa trabalhando com 3D, que faz um software para projetos de ambientes, e foi mais próximo que eu acabei chegando de fazer jogos de computador, foi trabalhar com 3D durante quase 20 anos, foi uma grande satisfação. Tenho o maior orgulho de dizer que, poxa, contribuí com uma empresa que ajudou a mudar a forma como o país pensa, vende e produz móveis. Além disso, desde 2012, eu trabalho em uma outra empresa da Israel, fazendo um banco de dados chamado RavenDB, que é um banco de dados no SQL. O RavenDB é feito pela Indy. A Indy, para quem não está associando a pessoa, é o cara que portou o Hibernate para .NET, então NHibernate é parte do código que o cara fez, e desde 2012, então, a gente faz um banco de dados usado aí mundialmente, McDonald's, MSNBC, enfim, algumas boas empresas utilizam a nossa solução de NoSQL. Além disso, gosto bastante de trabalhar e trocar ideias em eventos. Isso me levou a manter o meu blog, onde eu tento compartilhar algumas coisas que eu venho estudando e também tentar fazer alguma participação em eventos, e a gente já deve ter cruzado. Quem vai em eventos, a gente deve ter cruzado por aí algumas vezes, né? Isso fez eu entrar no radar de algumas empresas legais. Faço parte de um programa da Microsoft chamado Microsoft MVP. Esse pianinho até o final vai ficar explicando. Mas isso é bom para quem chega atrasado, quem chega discreto, né? O cara, tudo que ele queria ser, ninguém viu que eu cheguei atrasado, ufa, Então, entrei no programa da Microsoft, com a Microsoft MVP, e trabalho e venho fazendo isso também desde então. É bem legal. Eu penso que, na hora que eu vou definir o que eu faço, eu penso que eu ajudo programadores, analistas, arquitetos mais seniors e executivos de TI a desenvolver software que realmente atende às necessidades do negócio. Eu acabei aprendendo muito cedo, e ontem eu estava falando sobre isso, que fazer produto bom é uma coisa bacana, mas negócio bom é ainda mais interessante. Então, não dá para você fazer bom software com uma visão dissociada de negócio. E, bom, assim, já estou conversando. Já estou É complicado isso aqui. Já estou conversando demais, vamos para as partes. Primeira coisa, gente, assim, é um bate-papo. Não vim aqui para despejar que você está fazendo certo ou errado. Esse slide foi o slide mais bonito que eu consegui fazer na vida, então eu uso em todas as apresentações. Eu sempre digo que são as cicatrizes que contam a história do guerreiro. Tá? Então, tudo que eu falar aqui para vocês, todas as discussões, todas as provocações que eu for fazer,
elas estão associadas muito mais à aprendizagem. Caramba! Está associada à aprendizagem que eu fui tendo e fui desenvolvendo durante os anos em cima dos meus próprios erros. Não tem nada que eu vá apontar para você como, poxa, você devia fazer isso, você devia cuidar disso, que não fosse algo que algum erro que eu já tivesse cometido. Então, por favor, não sintam como sendo acusativa essa nossa conversa, ok? E aqui nós vamos ter um problema, porque toda vez que eu for passar vai dar ruído. Deixa eu ver aqui. Bom, então, vocês conhecem esse rapaz que está aparecendo aqui no slide no fundo? Vocês conhecem esse senhor aqui? O interessante dele é o seguinte, ele está completando mais de 50 anos escrevendo código. Eu tenho 25, o cara tem 50 anos. Quem sabe quem é ele? Alguém sabe? Ninguém sabe? Bom, ele é conhecido como Robert Martin, ou mais popularmente como Uncle Bob. E o Uncle Bob escreveu um livro que é, assim, dica, se você não aprender nada no dia de hoje, toma essa dica de livro, tá? Clean Code. Clean Code é um livro que eu leio todo ano e eu acho que ele é meio mais ou menos como uma pomadinha. Você passa no seu braço e você passa a escrever código 30% melhor. Sério, se você nunca leu um livro de programação, leia esse. Depois não precisa ler mais nenhum outro, mas leia esse. E o Uncle Bob, uma vez, ele falou para mim, uma das coisas legais de você participar em evento internacional, de você conseguir palestrar, é que você conhece alguns dos seus ídolos. E um dia eu estava sentado com o Uncle Bob, ouvindo ele falar exatamente sobre testes. E em dado momento ele fez uma pergunta para o colega, alguém perguntou para ele assim, poxa, eu deveria escrever testes? Por que eu tenho que escrever testes? Ele perguntou assim, você é um profissional? A resposta dele foi simplesmente essa, você é profissional? Você é um programador profissional? E o cara, sim, então você deveria escrever testes. Mas aí você aqui, puxa, se você é profissional, me deixou meio invocado. O que o cara quer dizer com esse você é profissional? E eu defino, vou definir para vocês aqui. O que define um programador profissional? Vamos lá, gente. É sexta-feira de manhã, está frio, um de cada vez. Eu disse um de cada vez. Não, calma. Um de cada vez. Quem me ajuda? O que define um programador profissional? Que tem uma profissão. Boa. Todo programador que tem uma profissão, você considera o cara profissional? Então, assim, esse cara é profissional, você deve... Vai, você. Pode dizer que é um bom profissional se ele faz um código limpo, um código que possa ser lido por outro depois. Um código limpo. Aliás, isso é uma coisa interessante para responder para vocês. Sabe que eu tive minha fase... Vou fazer um strip aqui. Eu tive minha fase programador inteligente, né? Porque eu me preocupava de verdade em fazer um código inteligente, um código... Eu olhava e falava, nossa, esse código aqui me mostra que eu sei a linguagem, né? E eu sempre pensava, cara, como é que vai ser, só para comentar sobre isso, como é que vai ser no dia que eu pegar um código de um cara que eu realmente respeite, assim? Como é que vai ser o dia que eu pegar um código, ler um código feito por um cara... Isso aí, um cara muito bom de uma Microsoft da vida. Como é que vai ser quando eu olhar esse cara? Eu não vou ter, meus olhos vão queimar, porque eu não vou conseguir entender o que esse cara escreve, porque os meus colegas, eu sou um programador foda, sabe? Eu sou um programador bom, e cara, às vezes os meus colegas reclamam que não conseguem entender meu código, então imagina quando eu pegar um cara que realmente sabe muito mais do que eu e tal. E cara, depois de um certo tempo eu fui tendo a experiência de ver o código desses caras, e a minha surpresa foi o seguinte, quanto mais top do cara, é mais fácil entender o código dele. Eu acho que um dos grandes problemas é assim, que o cara pode conhecer a linguagem, mas se ele não escrever de uma maneira que um outro possa entender, de que vale aquilo que ele está fazendo? Porque não é só ele que vai passar. Outros vão passar. O colega está falando, eu vou repetir porque tem a transmissão para o pessoal, não sei se o pessoal da internet consegue ouvir quando alguém da plateia fala, mas basicamente a questão que ele está dizendo é o seguinte, cara, o que adianta você escrever um código muito, né, rebuscado? Né? Se eventualmente depois outra pessoa vai ter que ler e dar manutenção daquele código, vai perder muito tempo, não vai conseguir dar manutenção daquele código. Concordo, é uma leitura sobre o que eu estou querendo propor aqui, mas eu vou um pouco mais longe. Para a gente tentar tangibilizar mais. Ok, eu concordo que parte de ser profissional é escrever um código que todos conseguem ler. O que mais?
Cara, aí você mexeu numa caixa de vista, sabe? Eu posso ter algum órgão ou instituição que atesta a sua qualidade como programador. Assim, concordo com você, mas há uma discussão grande sobre o quanto isso realmente deveria ser relevante, tá? Eu, particularmente, conheço uma pancada de programador certificado e que você vai olhar o código do dia a dia do cara e não é nem por ser rebuscado, ser simples, ser complexo, é só mas o cara é Microsoft certificado. Aliás, eu sou MVP. Mas ok, mas eu não iria nessa linha, tá? Concordamos em discordar. O que mais? Alguém mais dá uma? Você? Atender as expectativas do cliente interno e externo. Eu não ouvi, viu? Dos stakeholders, esse fez gerenciamento de projetos. Parabéns. Muito bom. Falou como um bom PMP. Mas está certo. Ok. Atender as expectativas do cliente. Cara, só que aí tem um problema, tá? Às vezes, a expectativa do cliente, para você atender uma expectativa, você tem que romper com outra. Para você atender um stakeholder, você tem que romper com outro. Você fazer tudo para deixar o cliente feliz é parte da verdade. Mas fazer tudo, absolutamente tudo. Se você for fazer absolutamente tudo que o cliente quer para ele ficar feliz, ele vai dizer, ok, eu não vou pagar para você fazer o código. Tá bom? Você, ok. O importante é a satisfação do cliente. Mais ou menos. Mas eu entendi. Boa, faz parte. Aqui alguém mais tinha levantado a mão? Você? Conhecimento, experiência e aplicar isso no dia a dia. Concordo. Mas repara, assim, eu conheço programadores que não são profissionais, ou pelo menos nem se consideram programadores e que têm conhecimento, experiência, aplicam isso no dia a dia, mas não entram na categoria de profissional. Tudo isso eu concordo com sendo coisas muito importantes, mas eu acho que elas não são a resposta definitiva. Última, você tinha levantado a mão. Ótimo, você tem um belo gancho para mim para dar a resposta. Eu tive minha fase de boas práticas. Né? Eu chegava na Promob e para o meu chefe defendia. Eu era o baluarte das boas práticas. Nós temos que usar design patterns, nosso código tem que ser limpo, nós temos que escrever código com teste. E um dia, o meu chefe fez a seguinte pergunta para mim: Lemar, sobre uma boa prática, né? Lemar, isso vai nos ajudar a entregar o sistema mais rápido? Mais ou menos. Tá. Isso vai ajudar a gente a diminuir o custo na manutenção, assim, mesmo? Em outras perguntas, ele estava fazendo o seguinte, ó, isso vai nos ajudar a ganhar mais? Isso vai nos ajudar a gastar menos? Se não vai nos ajudar nem a ganhar mais, nem nos ajudar a gastar menos, em que mundo isso é uma boa prática? Ele me quebrou as duas pernas, né? E aí foi quando eu aprendi que, no final das contas, e essa é a resposta que eu queria propor aqui, você acabou me dando um gancho para ela. No final do dia, nós somos profissionais, o que o programador profissional faz de fato é consistentemente ajudar a empresa a ganhar mais ou ajudar a empresa a gastar menos. Como? Em dinheiro mesmo. E se o que você faz, você não está conseguindo estabelecer um link entre ajudar a empresa a ganhar mais ou ajudar a empresa a gastar menos, você talvez, no seu dia a dia, você seja um cara entusiasta em determinada tecnologia, mas você não é profissional, a sua perspectiva não é profissional. Eu quero utilizar um framework novo na web, né? Porque a pessoa vai lá e aprende jQuery, jQuery não, porque jQuery já é coisa de velho, né? Então a pessoa aprende Angular, não, Angular também já é coisa de velho. Então a pessoa aprendeu Angular 2, não, Angular 2 também não, já passou. React, React, ok, mas React com ou sem Redux? Com Redux, ok, então você já está mais moderninho, mas tem o Angular 6. Angular 6 tem que ser com TypeScript, cara, todo dia você ouve alguma coisa sobre o último framework, né? O framework mais importante de todos os tempos da última semana, né?
Cara, todo dia tem uma coisa nova para você aprender, todo dia tem uma pressão nova, uma prática nova, uma tecnologia. Eu não sei vocês, mas às vezes você até se sente meio sufocado, porque parece que todo mundo sabe sobre tudo. E você pensa, bicho, só eu que não sei nada sobre essas coisas. Eu sou um cara ruim, eu não sou um bom profissional. Eu sou uma fraude, eu sou um impostor. Na prática, isso até pode ser um pouco verdade. Talvez sim, você seja um impostor. Mas o que eu quero pegar de fato é o seguinte, ó, todas essas tecnologias, todos esses conhecimentos, eles servem muito pouco se no final do dia você não ajudar a empresa a ganhar mais ou ajudar a empresa a gastar menos. E é essa a primeira provocação que eu quero fazer para vocês. No código de valor, por que a gente deve começar a usar testes? Ou por que você deve começar a trabalhar com testes? A motivação para testes é, ou você vai ajudar a empresa a ganhar mais, ou você vai ajudar a empresa a gastar menos. E se você não consegue demonstrar isso, você não é profissional. Ai, que feio, né? O cara fala tão bonitinho, tão querido, daqui a pouco solta. Você não é profissional. Né? Então, essa é só uma reflexão para a gente começar. Ah, vai passar aqui? Vai funcionar? Isso é muito chique. Ok, e aí a gente tem que navegar um pouquinho entre o que é abstrato, o que é concreto, e hoje nós vamos falar um pouquinho muito sobre algumas abstrações e tentar entregar algumas implementações mais concretas. Mas primeiro é o seguinte, ó, como que você garante que o seu código funciona? Quais são as garantias que você dá de que o seu código funciona? Como que você consegue garantir que uma funcionalidade que foi entregue agora vai funcionar em produção? Testando. E mesmo testando tem um problema, tá? Porque se você testar o seu código, você vai encontrar problemas. Mas não tem uma garantia necessariamente que, depois de ter feito todos os testes, não tem um problema sobre algo que você não testou. É muito difícil garantir, mas o fato é, a forma mais prática de você conseguir verificar se o que você fez funciona é testando. Nunca aconteceu na Bender, tá? Mas talvez com vocês já tenha acontecido. Nunca aconteceu o fato de você alterar um trecho do código inocente. Sabe aquele num projeto comum ou úteis? Você só mexeu numa coisinha para resolver uma parte do sistema. Aí você foi lá e testou aquela parte do seu sistema, certo? E está funcionando. Nunca aconteceu de quebrar uma coisa em outro lugar? Que não tinha nenhuma relação aparente com o que você mexeu? Nunca aconteceu isso? Então, na prática, se você for analisar sobre essa perspectiva, como você não tem, é difícil fazer rastreabilidade, na prática acaba acontecendo aqui para você garantir que o seu código vai ter o menor impacto possível, nem que ele funcione, mas que ele vai ter um impacto danoso, para todo release que você for fazer, você teria que testar todo o sistema. Não é só aquilo que você fez. Você teria que testar todo o sistema. E aí cabe uma pergunta para vocês. Você consegue testar todo o sistema em toda alteração que você faz no sistema? Você consegue testar? Sim ou não? Não. Na mão? Impossível. Aí o que você faz? Para você poder resolver esse problema, você testa só aquilo que você acha que teve impacto. E todo o resto, sabe onde é que você testa? Em produção. No cliente. O cliente é seu testador. Isso é profissional? Isso é ter foco no cliente, ou foco do cliente? Será que quando a gente for assinar um contrato com o cliente para poder fechar um sistema e vender um sistema, a gente pode colocar uma cláusula dizendo que ele é responsável por fazer o teste geral do sistema e nos apresentar um reporte detalhado, inclusive com essa... Porque a culpa é do usuário, né? Ele nunca consegue reportar direito o que ele fez. A gente ainda bota essa culpa nele, né? A desgraça não consegue nem explicar o que ele fez para causar o erro. Cara, você transferiu para ele, a princípio, algo que deveria ser responsabilidade sua. Só que você vai dizer para mim, Neymar, beleza, eu não tenho como testar o meu código inteiro, todas as vezes, porque é virtualmente impossível.
É muita coisa, o sistema é muito grande. Os homens não param de ter ideia. Todo dia aparece uma novidade no sistema. Todo dia tem que testar mais e mais features. Isso tudo vai acabar ficando cada vez mais e mais caro. Caramba! Aí você dá mais uma outra justificativa. Você diz assim, cara, eu posso testar o sistema inteiro? Não. Por quê? Porque não tem tempo. Tá. Entendi. E se a gente automatizasse os testes? Você sabe que, assim, ó, teste automatizado é uma coisa que existe há mais de 20 anos. É uma prática comum na indústria há mais de 20 anos. Poxa, como programador profissional, teste automatizado é uma ferramenta que você tem que usar para desenvolver. Você escreve teste automatizado? Não. Por quê? Porque não tem tempo. Espera aí, você não tem tempo para fazer o teste manual, você não tem tempo para fazer o teste automatizado, e você tem a cara de pau dizer para mim que você tem um foco no cliente se você dá para ele testar. Me explica qual é a lógica dessa afirmação. Ah, mas é novidade, Neymar. Não, gente, tem mais de 20 anos. Escrever testes tem mais tempo. Assim, alguns de vocês começaram a programar depois de testes automatizados ter se transformado num padrão da indústria entre devs de primeira linha. Aí você vai dizer, Neymar, mas para nós isso não é um padrão. Não sei onde você vê o padrão. Entre devs de primeira linha, escrever testes é um padrão. Um cara da Red Hat falou uma vez o seguinte, disse, você não quer que as pessoas se comportem como crianças, não as tratem como se elas fossem. Né? E você não quer ser tratado como criança, não se comporte como um. Ok. Se você quer ser tratado como, você não quer ser tratado como um programador de segunda linha, não programe como um. Escreva o raio do teste. Não tem justificativa lógica. E aí eu ouço com muita frequência nas apresentações, estou começando isso porque, na prática, quem aqui nunca viu um teste de unidade? Todo mundo sabe o que é teste de unidade aqui, certo? Alguém nunca viu? Todo mundo já viu. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu podia gastar um tempo explicando o que é o teste de unidade e tal, mas todo mundo já viu. Aí você vai dizer, a razão pela qual eu escrevo o teste é... Esse evento é de dev para dev, então vocês devem me odiar depois disso. Mas enfim, não tem problema. Eu nunca mais ouvi vocês mesmo. Estou brincando. Mas o que pega forte aqui? Eu não escrevo teste porque o meu chefe não deixa. Ok? O seu chefe até pode usar a justificativa da ignorância. Você sabe que teste é importante. Aí você vai dizer para mim o seguinte, Elemar, eu não escrevo teste, vê bem, tem a coisa do meu chefe não deixar eu testar, mas sabe por que você não escreve teste? Você não tem o hábito do teste. Você nunca escreveu um teste em casa. Você quer aprender a escrever teste dentro da Banner. Se hoje o seu gerente, quando eu conversei com eles, o diretor está lá atrás, chefe, é para escrever teste? É. E o homem deu, ok, a partir de amanhã, ou melhor, segunda-feira, é para escrever teste. Sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Um bocado de vocês vai sentar na frente do computador e vai dizer, e agora? Como é que teste que eu escrevo? Você não vai saber escrever. Ou vai? E aí o que vai acontecer é o seguinte, você vai dizer, cara, mas então eu deveria ter um espaço na Banner para poder aprender a escrever teste. Cara, é sério que você vai terceirizar a gestão de sua carreira para a Banner? É sério que se a Banner der para você condições de você aprender, você vai ser um bom programador, senão você vai ser programador de segunda linha? É sério que a responsabilidade de você aprender a ser um profissional melhor é do Andy? Ou é do diretor? É sério isso? É sério que depois de tudo isso, você ainda vai olhar para mim e dizer, cara, eu mereci um aumento? Não me ferra, programador. Que filho da puta. O cara vem lá do sul e tal, esse monte de coisa. Mas enfim, a gente tem que pensar que a garantia do teste funcionar é nossa. Nós somos
uma categoria de profissional muito importante. Assim, o software está comendo o mundo. Nós estamos mudando o mundo. A maior companhia de transporte do mundo não tem um carro. Uber. A maior companhia do mundo de hospedagem não tem um hotel. Airbnb. Cara, o maior volume de venda de livros do mundo é virtual. A Amazon transformou livro em software. O software está comendo o mundo. Nós somos donos do futuro. No passado, um projeto de um avião era 20% software, 80% hardware, um avião de guerra. Hoje é 95%. E vai lá, e esse cara explica para o gerente, dizendo: gerente, eu vou demorar um pouco mais de tempo, por quê? Porque eu tenho que resolver o teste automatizado que o colega escreveu que está me atrapalhando. Nessa altura, o gerente vai responder o quê? Cara, vai retirar o teste. Mas isso é insano. Desculpa, gente, mas assim, é insano. Alguém aqui realmente tem coragem de dizer para mim, e melhor, estou aqui para aprender, porque eu não conheço a Venda. Daqui a pouco a Venda realmente tem os programadores mais motivados do mundo. Vocês estão presos dentro de uma jaula, né? E vocês querem fazer a coisa certa, alguém não deixa você. Não, o cara realmente não deixa. E a culpa não é sua e nem do seu colega, porque vocês estão brigando muito para isso. Vocês estão até, levando trabalho para... Cara, eu vou para casa e eu tenho que colocar o teste escondido. Porque se eu botar o teste assim, nas claras, o cara vai vir com uma chibata e eu estou morto. Alguém está passando por isso? Se está passando, o diretor diz que acabou, a partir de amanhã tem que fazer. Reparou? Admite, o problema ou é você ou é o coleguinha do lado. Geralmente é o coleguinha. Porque nunca é a gente, né? É sempre o coleguinha. Você nunca é o coleguinha que comenta o teste. Mas, enfim, tem 4... Eu estou muito sério aqui. Eu acho que esse início começou muito pesado, né? Vamos dar uma descontraída. O rapaz até desistiu, foi embora. Desculpa, moço. Desculpa. Não vá. Eu estou disfarçando pelo telefone agora. Mas olha só, volta aqui. Quais são os tipos de teste? Aí você diz, ok, Neymar, agora vamos para uma parte mais descontraída, né? Beleza, dá para fazer teste, a gente já sabe do teste. Vamos ver como é que a gente faz para escrever o raio de teste. Então, tem 4 tipos básicos de teste. Tem o teste funcional, tem o teste exploratório, tem o teste das ferramentas de desenvolvimento, tem o teste de performance e de carga, certo? Esses 4 tipos de teste são os tipos de teste que a gente pode usar no dia a dia para começar a trabalhar. Qual deles você deve fazer? O ideal seria todos, mas não dá para mudar do 8 para o 80. Então, minha recomendação para você é o seguinte, comece dando um passo na direção certa por dia. Então, vamos começar com um testezinho mais simples. Testezinho que vocês já devem fazer, teste funcional. O teste funcional pode ser automatizado ou manual. Você vai fazer esse teste manual, você já faz, né? É claro, que daí não é você que faz, tem uma outra área. Você fica brincando, essa empresa devia ter um QA, mas é uma área de QA forte. Mas então, esse cara pode fazer o teste pelas histórias de usuário, que agrega, esse cara pode fazer os testes a partir dos protótipos, pode fazer uma série de simulação, você faz a carga de dados, para ver se está tudo funcionando, certo? Lindo, maravilha. Se for manual, seu custo está mais caro, você como profissional deveria se preocupar em baixar esse custo, porque esse é o seu trabalho, você tem que ajudar a empresa a ganhar mais ou gastar menos. Você pode fazer um teste de usabilidade, exploratório, um teste de usabilidade, você contrata uma empresa, geralmente esse teste é manual. Teste de aceitação, você vai no mercado, vê se o cliente aceita. Isso também é uma outra política de teste. E geralmente quem conduz esse tipo de teste não é a área de desenvolvimento, acaba sendo uma outra área, uma área de negócio. Você tem o teste agora, o teste de desenvolvimento. O teste de desenvolvimento você tem unidade. Unidade basicamente é o seguinte, é puramente você pegar e verificar se o método que você escreveu está fazendo aquilo que você esperava que ele fizesse. Fez aquele teste, funcionou, está tudo certo. Você pode testar um componente, se aquele componente que você fez eventualmente está se comportando como deveria. E, por fim, você pode fazer teste de performance de carga. O teste de performance de carga vocês até fazem também. E, geralmente, isso aqui talvez a gente não use as ferramentas apropriadas, mas, enfim. Eu queria me focar um pouquinho mais nesse teste automatizado, que é o teste de desenvolvedor, porque, na prática, é ele que vai levar ao sucesso ou ao fracasso.
certo? Então, vamos pegar um exemplo simples aqui, só para poder compartilhar com vocês um pouco da história. Eu quase nunca escrevi teste, vou contar para vocês uma história igual como eu contei ontem. Na empresa onde eu trabalhava, tinha uma função, quem nunca, né? Tinha uma função chamada arredonda. Vocês têm alguma arredonda dentro do framework da Banner? Talvez no módulo comum, vem lá da plataforma, da tecnologia, tem uma arredonda? Todo sistema de gestão tem uma função de arredondamento. E arredondamento é uma coisa assim, inferno, que sempre dá problema, mas arredondamento com dinheiro. No caso do Promol, a Promol tinha integrado com 595 RP mais ou menos, e cada sistema de RP tinha uma função de arredondamento. Quando eu pegava e usava a função arredonda, eu conto essa história que era mais interessante, você tinha lá 3 parâmetros. Você tinha o valor para ser arredondado, qual era a precisão do arredondamento, primeira, segunda, terceira casa, e qual era a lógica de arredondamento, porque cada sistema tinha uma lógica, a gente tinha que... A arredonda tinha exatas 4 linhas de código. Não era uma função muito grande, eram só 4 linhas de código. Detalhe, a arredonda era usada em todo o sistema. Ela era brutal. Ou seja, embora fosse um código pequeno, ele era um código de extrema importância. Se você mexer nele e mexer errado, quebra o sistema inteiro. Consequentemente, a arredonda, pelas práticas da empresa, a gente aprendeu, não é código para programador júnior. Você não põe um estagiário a mexer na arredonda. E se o estagiário mexer na redonda, alguém faz um review depois. Bota um balde, né? Alguém faz a revisão para acompanhar o que o estagiário fez. Lindo, beleza. Um dia chegou uma demanda da empresa para alterar a redonda, porque tinha mais um parceiro que tinha outra demanda de arredondamento. O programador responsável olhou a redonda e ficou em dúvidas. E foi perguntar para o dev que originalmente tinha mexido na redonda. Elimar, você pode me explicar qual é a lógica da redonda? Porque até tem os comentários sendo em cima do código. Só que os comentários não estão batendo com o código. Comentário não compila, gente. Sabe aquele comentário que você escreve para explicar os 4 parâmetros e a função tem 3? Ou então, 4 parâmetros e a função tem 5? Então, o comentário não compila, mas o comentário está batendo. Não tive dúvidas. Eu sempre fui um programador confiante, né? Levantei, fui para o quadro. Então, a redonda funciona assim. Enchei o quadro, cheio de explicação, cheio de ponto, cheio de coisa. Sou foda, né? Então, expliquei a redonda. O programador olhou para mim. Tá bom, Neymar, entendi. Faz sentido. Só tem um problema, porque não é isso que o código faz. Quê? Não é isso que o código faz. Então, está errado. Ah, mas vamos mexer o código? Você pode. Você está dando call, eu acho como eu acho. Você acha que a gente tem que botar o código para fazer o que você está fazendo? Aí eu pensei, putz, mas se eu fizer uma alteração desse negócio e quebrar, vai sobrar no meu. Vamos escalar. Fui para o meu chefe, que era na época CEO da empresa, que era o original dev da redonda, né? Também perguntei para ele, então, chefe, temos aqui a redonda, e não há um consenso sobre como, de novo, tudo bem? Não há um consenso sobre o que a redonda deveria fazer. E ele não teve dúvida, foi claro, explicou, não, mas isso, cheio de pompa e tudo mais. Aí o dev, só tem um problema, chefe, desculpa aí, mas seguramente eu devo estar entendendo mal o código, porque o código também não faz o que o senhor está dizendo que tem que fazer. Ou seja, uma função de 4 linhas. Tinha a verdade do CEO, que em última instância é a verdade, certo? Tinha a verdade do Elemar, né? E tinha a verdade do código. Tinham 3 verdades em cima de uma função de 4 linhas que impactava o sistema inteiro. E ficou-se no impasse. O que se faz? Vamos alterar como a função é redonda, que só tem 4 linhas, para colocar a lógica desse cliente. Vamos olhar os testes? Que testes? A redonda é tão simples que ela não precisa de teste. Se tivesse teste, a gente olharia o teste. Aí a gente tem duas táticas que a gente pode usar quando a gente não sabe o que fazer com o dev, que vocês também devem usar, não sei, aqui também não, mas uma delas é if, a outra é, a que a gente usou, a redonda 2. E lá nós tínhamos então a redonda 2, que óbvio que não vem sozinha, vem com if. Se o cliente for o cliente tal,
chama a redonda 2. Se não, chama a redonda. É óbvio que a gente não queria botar o nome do cliente, porque, poxa, isso não é uma boa prática. Aí o que a gente fez? Botou uma flag no sistema. Qual a versão de arredonda que deve ser utilizada? E aí tinha if, flag tal, da true, arredonda 2, se não arredonda. E como essas desgraças nunca acontecem sozinhas, na outra semana surgiu outra necessidade de alteração na redonda, e nasceu com isso a redonda 3. E depois nasceu a redonda 4. E a gente percebeu, não, mas a gente pode adotar um design pattern aqui, né? Então, a redonda, na verdade, podia ser o cara que estudou o padrão de projeto, né? Assim, eu vou usar uma strategy. A gente fez uma strategy, tem uma classe básica, método de arredondamento, e aí tem as 4 implementações da estratégia de arredondamento, que são definidas por uma flag. Poxa, então tem que instanciar direito esse cara, uma flag, vamos criar uma factory. Aí tinha uma factory para criar a redonda. Aí depois, não, mas aí tem a factory, beleza, só que tem alguns clientes que usam essa estratégia ou a outra. A gente pode identificar que tem código duplicado, então vamos fazer o seguinte, essa do código duplicado, remove o código duplicado e você usa esse cara como um adapter. E bicho, assim, ó, você pode escrever código bosta seguindo recomendação boa. Agora, teste ninguém escreveu. Até hoje, se bobear, essa redonda está crescendo. Vocês não têm uma redonda dentro do sistema de vocês? Caramba, bicho! E basicamente se por acaso os parâmetros forem esse, essa aí tem que ser essa. Se for isso, essa tem que ser essa. E o problema estaria resolvido. Mas não, imagina. Aqui a gente gosta de viver perigosamente. E o erro Highlander? Quem nunca teve o erro Highlander aqui? Como é que é seu nome mesmo? Roger? Eu e o Roger trabalhando no mesmo time. Brigamos com o chefe, resolvemos fazer um projeto módulo novo, né? Começando do zero. Aí o Elemar vai lá, a gente escreve um código, bota esse código em produção, comercial que sempre antecipa verdades. Né? Nesse processo de antecipar a verdade, vem de uma ferramenta que ela já tivesse pronta, mas ela ainda não está. O cliente começa a usar, por alguma razão, e dois clientes estão usando. Um achou um bug. Aí o cliente achou um bug, vem para dentro da empresa. Como é que você faz? Quando você não tem teste, o que você faz? Imagina, né? F11, 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 F10, F11, F11. Já estúdio, todo mundo já estúdio aqui, né? Então, F10, 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 F11, F11, F11. Se eu apertei F11 aqui era para pular um método de ser F10, mas vamos lá, F11, F11, F11. Passou para o lugar onde eu estava. Então lá, F11, passou do lugar. Agora só estúdio deixa, mas minha máquina é meio cagada, não dá para pegar memória. Então, stop, começa de novo. F11. Aí chegou no trecho do código, você passou um tempão olhando o código, até que você chegou. Opa, achei onde é que está o bug. Como é que o programador resolve bug? Mais ou menos como o mecânico, eletricista resolve problema em pane elétrica, fita crepe. É isso que eles usam fita crepe. A gente usa if. Então, if. Colocou o if, rodou, para o cliente funcionou, mais um cliente satisfeito, partiu chope. Partiu Vila Germânica, dia feliz. Comita, tem que botar a descrição do commit. Daí aquelas descrições favoráveis. No passado, quanto tempo você programa? 25 anos também? Bom, se você é programador old school, você quer botar ponto enter, né? Como comentário da explicação. O que é a explicação? Ponto enter. Aí o que acontece? Você diz não. O que você coloca lá? Na descrição do commit, você pode adicionar o if. Tá bom. Não serve para nada. Mas enfim, passou o tempo. 3 meses depois, outro cliente que não usava aquela ferramenta começou a usar. E para eles, o comercial antecipou uma verdade diferente. O cara vai usar a solução e não funciona. Volta para dentro de casa com um bug. Só que não cai para ele corrigir. Cai para o Elemar. O Elemar começa. Tem teste? Não. F10, F11, 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 F10, F11, 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 F10, F11. Pega um café. Não, deixa no meio lá, pega um café. Faltou, deu queda de luz. Tem que começar de novo. F10, F11, 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 F10, F11. Tá, ok, achou o erro. O erro está nesse if. Quem é o desgraçado que colocou esse if? Primeira pergunta. Alguém aqui colocou um if aqui?
Aqui, ó, não é comigo. Né? Aí você, caramba, vou olhar no controle de versão. Olha no controle de versão. Você, querido, você colocou o if? Por que você colocou esse if aqui? Ele, eu coloquei? Não, isso aí não. Não, é assim, cara, tá no controle de versão, tá lá, você colocou. Ah, tá lá? Bah, bicho. Não lembro. Eu não lembro que eu comi ontem, quanto mais porque eu coloquei o if há 3 meses atrás. Aí o que você faz? Agora, você não bota o if. A segunda ferramenta do profissional é comentar. Comenta e, eventualmente, você coloca um comentário em cima para resolver bug. Testa, cliente satisfeito, partiu o shopping do Germânico. Passa mais 2 meses, porque aí a empresa não faz deploy com todo mundo, porque a última versão tem problema de compatibilidade, assim, raios, time de tecnologia fica inventando modo, não é fácil de atualizar. Finalmente atualiza no cliente, no outro cliente. 2 meses depois, o cliente vai usar o primeiro erro, bate na mesa. Caramba, não dá mais para aguentar. Como é que é mesmo o nome do diretor? Dá aí o telefone do Robson. Pô, Robson, há 5 meses atrás eu liguei para vocês com um bug. E agora o bug voltou. O mesmo erro. Como é que vocês conseguem errar de novo a mesma coisa? Isso nunca aconteceu, tá? Isso é só um cenário. Aí o Robson fica pé. Vamos rodar para a agência. Vocês não têm o foco do cliente. Porque erro importante é o que o cliente reporta. Não interessa, o sistema pode ter 50 bugs, mas é aquele bug que não pode ter, que é aquele que o cliente se importa. Chama os 2 na sala, dá um piti, xinga os 2 e tudo mais. Faz o seguinte, faz um tá gravando, né? Faz um checklist. E bota no checklist. E esse erro não pode voltar. E aí você faz até o checklist que ninguém olha. Mas enfim, você faz o checklist para deixar o chefe feliz. Mas esse é o erro que eu batizo como erro Highlander. Ele é imortal. Ele é imortal. Porque você acha que você mata, depois de um tempo o desgraçado ressuscita. Vocês não têm a coisa. Cada time tem uma coleção de erros Highlander. Né? De tempos em tempos, aquele erro volta e ninguém sabe explicar por quê. O que começou a acontecer quando eu comecei a me sensibilizar com o teste? Cara, teste nenhum impede que eu não tenha bugs na minha ferramenta. Mas se eu tivesse escrito um teste para demonstrar aquele cenário, um único teste, quando eu comentasse e ele rodasse os testes, o sistema ia gritar para mim, dizendo que aquele código estava furado. E aquele erro nunca mais volta. Eu nunca mais ia ter o Robson tendo ataque de Comogira. Eu nunca mais ia ter que pensar em fazer checklist. É o fim do erro Highlander. E, cara, é tão barato fazer. Por que a gente não faz? Enfim, e eu continuo passando. O código nos dá feedback. O código dá feedback para a gente. Se você se sente... o dev às vezes tem aquela história, porque, assim, geralmente o gestor de dev, aí tem a moça do RH que pode me confirmar isso. O gestor de dev geralmente já foi dev. E dev não tem muitos negócios de sentar e dar feedback, fazer acompanhamento. Fazer um gestor de time de dev, fazer o raio da avaliação de desempenho, é um sofrimento. O cara não preenche por cima. Era para fazer o acompanhamento ao longo dos tempos e faz só na última semana. Cara, meu conselho para você, não espera feedback do seu gestor. Espera feedback do seu código. O seu código olha para você e diz para você se você é um bom programador ou não. Você consegue escrever teste no seu código? Seu código está dando feedback dizendo que você está fazendo a coisa certa. Poxa, o meu código não deixa eu escrever teste, porque a minha função principal tem 4.000 linhas. O seu código está dizendo para você, seu código está uma bosta, eu estou mal, eu estou morrendo. É esse o feedback que você precisa. Você começa a rodar o seu sistema de testes, o seu teste quebra. É o seu código dizendo que você fez cagada. Presta atenção. Então, para de pedir feedback para o gestor e pega o feedback de quem está lá gritando para você que é o seu código. Dá voz para ele. O teste é a voz do seu código. Eu não quero ouvir, Mas, enfim,
Testar código é garantia de menos defeitos? Não, não é garantia de menos defeitos. Você não tem como garantir que um código com teste não vai ter erro. Mas a tendência é, à medida que você vai aumentando a sua base de testes, você não tem uma categoria toda de erros que você tinha. Você não tem mais o erro Highlander. Outra vantagem, cara, a redonda. Lembra da redonda? Na hora que você começa a escrever testes para redonda, eu não tenho mais esse problema de saber, cara, eu mexer na redonda, não quer dizer que vai quebrar para um cliente? Pode até quebrar para um cliente, mas eu vou acrescento o teste e eu nunca mais vou ter aquela quebra. Aquele erro não acontece mais. E é fácil. Basicamente, escrever um teste é isso aqui, gente. Testes funcionam como alternativa para documentação. Eu odeio documentação de código, porque documentação ninguém lê. Certo? Você vai gastar um tempão escrevendo comentário, documentando o que aquela classe faz, para quê? Para ninguém ler. Então, em vez de fazer isso, escreva o teste. Ninguém vai ler o teste. Mas o compilador vai na hora que você executar no seu processo de build, o compilador vai dar esse retorno para você. Dentro do Facebook, um dos times, eu tirei uma semana de férias diferente. Eu tirei uma semana de férias onde eu queria ter um dia de funcionário no Facebook, um dia de funcionário na Google, um dia de funcionário para a Palantir, um dia de funcionário com mais 2 startups menores do Vale do Silício. No time que eu estava, que era o time do Facebook, tinha um monitor com o servidor de build, né? Mostrando o status do servidor de build. De tempos em tempos, e tinha, literalmente, cara, um ambiente bem humorado, mas tinham 6 pessoas, o RH até apoia essa ideia. Tem um monitor grande e tinha uma foto de Chuck Norris fazendo assim. Toda vez que alguém fazia um commit, que o servidor de build buildava, rodava os testes e quebrava alguma coisa, mudava a foto do Chuck Norris para uma foto ameaçadora, tipo, com o nome da pessoa embaixo. Cara, você podia saber na hora se estava tudo certo. O status do time era o status do Chuck feliz. Se estava tudo certo, o Chuck estava feliz. Se tinha algum problema no código, seu gestor não dá feedback, contrate Chuck Norris. E é fácil, é barato. Chefe, dá para botar o monitor só com o status do build para ver se está quebrando ou não? Dá. Aí tem aquela parte do teste de cobertura. Você consegue botar tipo de automação. Uma das coisas que eu penso não é para todo código, mas tem umas proporções. Esse código tem que ter 90% no mínimo de cobertura de testes. O sistema consegue compilar isso. O sistema executa. Alguém faz um commit que diminui a quantidade de cobertura. O que você faz? Para não ter estresse de alguém lá e recusar, você bota o próprio servidor de build a recusar o commit. A recusar o pull request. Esse pull request vai ser recusado porque ele viola a quantidade mínima de testes. Isso é automatizado. Aí você diz para o gestor, não tem como alterar. Né? E o seu colega do lado vai escrever o hybrid test. Então dá para fazer. Dá. Feedback é uma ferramenta fundamental. Cara, o Visual Studio ele é tão legal. E isso acontece comigo agora, tá? Eu vou lá e escrevo um teste. E o teste indica que o meu código está quebrando. Para mostrar um bug. Na hora que eu faço isso, o próprio Visual Studio ele tem um indicador, de 2017 agora tem uma bolinha, que ele mostra do lado da linha de código lá. E ele mostra essa bolinha em 3 status. Primeiro status, verde. O que é o verde? Essa linha de código aqui, teve um teste que passou por ela, e esse teste não quebrou. Segundo status, preto. Essa linha de código não tem nenhum teste passando por ela. Tipo, alguém botou um if e dentro daquele if ninguém escreveu um teste que passa por dentro do if para poder validar. Está preto. Vermelhinho. Essa linha de código aqui está quebrando, é executado um teste que está quebrando. Cara, eu vou lá e coloco o teste e o Visual Studio apresenta para mim aonde que eu tenho que alterar o código. Quanto tempo você passa depurando o código no seu dia a dia? F10, F11, F10, F11. Cara, eu não lembro a última vez que eu tive que depurar código meu para corrigir bug. Pensa em quanto tempo você demora depurando. Eu não estou mentindo, tenho certeza que eu não estou mentindo, se eu disser que a cada hora vocês gastam pelo menos 50 minutos do seu tempo depurando. Entre esperar o Visual Studio erguer e tudo mais, e esperar o programa erguer, no mínimo, a cada hora, 60 minutos, 50 é depurando.
Reduz esse tempo em 10%. Ganha aí 5 minutos por dia. Para escrever código. Bota no dia 5 vezes 8, 40 minutos. Põe isso na semana, é um turno a mais de trabalho. E você não tem tempo para escrever o raio do teste, você não tem tempo para ganhar tempo. Você não é profissional. Tira, deixa eu ver. Quem está de preto? Tira essa roupa preta, você é moleque. O que é um teste de unidade? Agora é a parte brincalhando do projeto, não estou dando pouco por horário, mas enfim, vamos embora. O que é o teste de unidade? Cara, muito simples. Ó. Um teste de unidade confirma uma pequena porção do código por ser funcional. Todo mundo sabe o que é teste de unidade. Alguém não sabe o que é teste de unidade? Quem nunca viu um teste automatizado? Todo mundo já fez, né? Todo mundo já viu, nem que seja em palestra. Qual é a desculpa para... Que raiva de você. Mas, enfim. Anatomia. Basicamente, todo mundo sabe, para cada projeto, você vai ter um projeto de teste. O projetor não está ajudando, mas acho que você está conseguindo ver. Tem um projeto de teste. Basicamente, você instala um framework de teste que vai apoiar. Eu uso o Unity, você pode usar XUnit. Não precisamos ter uma guerra religiosa. Em Israel, eu uso XUnit. Porque eu faço um banco de dados, o povo lá gosta de XUnit. Nos projetos open source da Microsoft, eu uso o XUnit. Na minha vida, nos meus projetos, eu uso o Unity porque eu gosto mais dele, eu sou teimoso, eu sou rebelde, eu quero usar outra coisa. Beleza, cara, não interessa, todos vão ser legais. Ah, esse é mais rápido. Não, é tudo igual. Você tem um teste, esse código aqui, ó. Public, static, double, divide, double A por double B, retorna A dividido por B. Eu gosto desse exemplo, porque é o exemplo mais trouxa do mundo, e todo mundo usa ele na hora que vai explicar teste. Né? Então, mostra um método, você passa o cara, e aí você vai fazer um teste de A dividido por B. Pergunta a seguinte, ó, o que acontece se eu passar 4 e 0? Todo mundo que é programador de C#, né? Todo mundo sabe o que deveria acontecer. Então, um de cada vez. Os parâmetros são A é 4, B é 0. Oi? Vai quebrar, porque não pode dividir um número por 0. Vai dar uma exception? Vai dar uma exception. Então, é natural que eu escreva um teste só para garantir a divisão por 0. Daí você vai dizer para mim, não, Alemar, eu não devo testar o C#. Sabe o que acontece? Quando eu rodo esse teste aqui, esse teste quebra. Mas ele não lança exception, Alemar? Não. Quando você faz a divisão por 4 e 0 e ambos são double, o resultado de 4 dividido por 0 é N a N. Not a number. É aquilo que aparece no banco de dados, que é aquela sujeirinha, que ninguém sabe, putz, como é que apareceu esse negócio aqui? Você vê, programador, você tem 30 anos, não, desculpa, falei errado, mas enfim. Cara, você programa com C# há quanto tempo? Eu não sou programador, eu sou teste. Putz, agora... Mas, vamos lá, honestamente, quem de C# sabia que 4 dividido por 0 como double retornava not a number e não lançava exception? Esse é o problema. Ninguém sabia. Todo mundo achava que o resultado era exception. Mas eu já vi exception de not a number, de divisão por 0, mas quando é que acontece? Quando você divide em 2 ints. Se você dividir um int por outro, dá exception. Se você dividir um double por outro, dá not a number. Desgraçado do C#. Não, é você que não conhece a linguagem. Não culpa o C#. É você que não conhece. Mas olha só, nesse erro trouxa, você dá lá a divisão por infinito, você dá erro errado, você dá o cálculo errado de simulação, você dá um bocado de coisa. Um erro trouxa. E aí você executa. Então, outra forma de escrever. E aí está lá o Alemar escrevendo um outro teste, mudando a função para dizer que, não, na verdade, eu quero que aconteça um erro de divisão por 0 e eu vou lá e altero o meu método. Simples assim. Aí, o que eu faço mais? Eu tenho condições de fazer simulações. Eu consigo apresentar, dar vários cenários. Basicamente, a atividade é essa entrada, essa é a saída. Essa entrada, essa é a saída. E isso é teste. Vocês podem passar o dia inteiro, mas, cara, é só isso. Às vezes fica um pouco mais complicado. Aqui existe o outro processo, enfim. Qual é o melhor momento para escrever um teste de unidade? Aí tem uma discrepância, tá?
Tem um pessoal de TDD que diz que você primeiro deve escrever o teste. E por que você deve escrever primeiro o teste? Para que você não deixe para fazer depois, porque aí vem a pressão do tempo, né? Se você deixar para escrever o teste depois, o chefe vem, tem que entregar. Um dia eu escrevo o teste. E o teste não acontece. A dica é começar pelo sistema. Então, apareceu um bug, escreve o teste que demonstra o bug, faz o teste passar, refatora, para dar uma organizadinha. Esse é o processo do TDD. Eu sigo esse processo? Não. Depois eu conto para vocês qual é o processo que eu sigo. Mas, basicamente, essa é a recomendação padrão. Outra coisa que eu costumo fazer, eu escrevo um teste de aceitação. Esse é o processo que eu acabo fazendo com mais frequência. Por exemplo, um dos meus trabalhos na Promove é escrever um avaliador de expressões. E eu queria fazer o seguinte, cara, eu queria fazer, na prática eu tinha que pegar uma expressão matemática, compilar essa expressão matemática e dar condições de executar essa expressão matemática como parâmetro, porque eu tinha condicionais, uma expressão um pouco mais complexa. Cara, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi escrever, pensar na API geral, e eu pensei, cara, eu quero, quando eu chamar a função com 2 mais 2 dividido por 2, o resultado seja... De novo. 2 mais 2 dividido por 2, o resultado seja... Mais uma vez. 2 mais 2 dividido por 2, o resultado seja... Eu vou ver alguns 2 aqui no meio. Gente, 2 mais 2 dividido por 2, 3. Tá? Primeira multiplicação e divisão. Mas, enfim. Fui lá e escrevi um negócio lá, 2 mais 2 dividido por 2, o resultado é 3. Porque eu só queria fazer isso. Então, primeiro escrevo um teste de aceitação e depois eu ensino o ciclo de escrever os testes internos. Ok, processo a mais. Escrever o teste antes implica em escrever um código testável. Aí você vai dizer para mim assim, Elemar, você não conhece meu dia a dia. Nós não somos programadores Nutella. Nós escrevemos divisão. Nós escrevemos código de verdade. Os nossos métodos, o menorzinho tem 4.000 linhas. Tem gente que usa Region para organizar classe. Aqui a gente usa Region para organizar método. Você está falando de programador que é especialista no módulo. Não. Você está falando de programador que é especialista numa classe. Não. Você está falando que nós temos programador que é especialista num método. Não. Nós temos programadores que são especialistas numa parte do método. Naquela parte do método, só aquele cara escreve. E se você não sabe o que é isso, você nunca viu um cálculo de imposto. Né? Então, o que acaba acontecendo, cara? Realmente, você tem um mamute desses, é difícil, não dá para testar. Porque para você executar aquela função, ele tem tanto nível alguma coisa ali no meio, que você tem que levantar o sistema inteiro. Acoplamento ferrado. Além de ter que levantar o sistema inteiro, cara, vou te dizer uma coisa a mais. Tem que também ir no banco de dados e voltar ao banco de dados. Esse é o teu código gritando para você. Eu estou numa bosta. Me arruma, pelo amor de Deus. Eu quero funcionar. E você vai lá e não altera. Tem outra coisa que eu faço com relação ao Garbage Collector. Vocês não devem ter problema com performance. O código de vocês ser rápido pra caramba. Mas, ó, Garbage Collector, eu olho esse código e digo assim, cara, o Garbage Collector está gritando, eu quero ajudar. Para de criar um objeto, pelo amor de Deus. E você diz, tá bom, manager do sistema. Todo sistema tem uma fase manager, né? Vocês devem ter de manager do sistema, gestor de algum, gestor disso, gestor daquilo. E você faz, e todo esse gestor é singleton. Porque o cara viu que fazer classe estática é feio, daí ele é singleton, que é singletit. O primeiro padrão de projeto que eu aprendi é singleton, que é usar em tudo que é lugar. Mas, não, vocês não. Eu estou falando de outro cenário. Escrever código testável implica em fazer bom design. Então, o que acontece? Quando você escreve um código que dá para testar, automaticamente você tem que garantir, assim, como é que eu garanto que o meu código está legal? Se o seu teste passar, é sinal de que se você consegue escrever teste, é sinal de que o seu código está legal. Ou pelo menos mais legal. E aí começam cenários assim, ó. Pegar essa classe aqui. Quem nunca foi lá e escreveu uma classe de log? Netinhos de tecnologia. Para que usar o logger do mercado se a gente pode escrever o nosso, né? Está lá o logger. E no logger, basicamente, o programador faz o seguinte, ó. Logger
boto log, um evento, e o que eu faço é um write line da saída do evento. Tão simples quanto isso. Agora vem o programador. Elemar, onde está seu Deus agora? Como é que eu testo esta bagaça? Como é que eu testo esta classe? Para começar, o retorno do método é void. Como é que eu sei se eu passei o parâmetro certo, se ele logou certo? Como é que faz isso aí em cálculo? Aí você vai dizer, a resposta mais honesta que você pode dar é, não sei. E aí, como a sua resposta é não sei, que bom, temos uma oportunidade de aprendizado. Clean Code vai ajudar você. Mas esse código é simples. Agora, olha só. O que eu posso fazer? Vou tentar escrever o código. O log deveria ser escrito no formato esperado. Né? Só que eu não tenho. Como é que eu escrevo o raio do teste? Aí você vai um pouco mais longe. Você vai começar a pensar que, poxa, o seu código está no feedback. Eu não consigo escrever o teste. É sinal que o seu código está cagado. Você vai ter que mexer no seu código. Vou revisar design. O problema é esse write line com datetime.now. Datetime é constante. Como é que eu reviso isso? Bom, aí você começa algumas estratégias e você começa a entender por que você tem que trabalhar com inversão de controle. E aí você vai começar a dizer o seguinte, ok, eu vou ter um text writer, que é o tipo que o console entrega para mim, que vai ter um método writeLine, e eu vou ter lá um time provider, que é o cara para poder ter a hora. E o construtor padrão da minha classe logger, olha que lindo, o construtor padrão da minha classe logger vai ser o console.out, que é o de onde o writeLine escreve, e o default time provider, que é o cara que eu escrevi, que é o cara que vai retornar o null do datetime. E se eu fizer o logger com essa alteração, eu deixo, para quem está usando o meu logger, a mesma interface pública, só que agora eu consigo escrever o meu teste, eu consigo especificar esse time provider com datetime.now, e eu consigo. Aí você diz para mim, mas lembra de escrever isso aqui? Implica para mim e eu tenho que fazer mais código. Aqui, basicamente, eu tenho um método que eu posso usar para testar, e aqui eu estou verificando se a saída está acontecendo com aquele formato lá que eu tinha especificado. Às vezes é para mim, mas lembra, isso aqui é mais código. Esse código aqui ficou mais complexo ou menos complexo? O logger original e o logger novo que eu propus. Qual dos dois parece mais simples de entender? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Fala com vontade. De primeiro ou segundo? Caramba, isso é com vontade de vocês? Você está com problema, diretor. O primeiro ou o segundo? Eu venho do sul. Ou de novo. O primeiro ou o segundo? É verdade. Concordo com vocês. O primeiro é mais fácil de entender. O tempo para você escrever ele, para desenvolver ele, é menor. Mas para manter ele, é pior. Porque quando você for manter ele, você vai fazer alteração e você não vai saber onde quebrou. Então, às vezes, você demorar um pouquinho mais para desenvolver, vai te salvar a vida para manter depois. E esse é um argumento que você tem que conversar com o seu gestor em termos financeiros. Chefe do meu coração, o que vale mais a pena para o senhor? Diminuir o custo para fazer ou diminuir o custo para manter? O chefe vai responder para você os dois. Aí você diz, não, chefe, você não entendeu. Os dois não dá para escolher. Tem que ser um ou outro. Os dois. Não, os dois não dá para fazer. De novo, tem que ser teste para desenvolver ou para manter. Para manter ou para desenvolver. Você deve pensar um pouco mais. Putz, no longo prazo, para manter é o mais importante. Então faz o para manter. Um monte de sonhos. Na prática, vai dizer, cara, a gente já está atrasado com esse raio desse projeto. Faz o mais barato para desenvolver. Aí você sabe o que você responde para ele? Lindo, chefe. Contraímos uma dívida. Depois eu vou voltar para esse cara com o backlog para conseguir manter. Por quê? Porque senão depois, na hora que for depurar, como é que eu vou depurar? F10, F11, F10, F11, F11, F10, F10, F11, F10, F10. Gente, isso não se faz com ninguém. A pessoa ser condenada a testar com F10 e F11, não dá. Aí você vai gastar 90% do seu dia apertando F10 e F11, até que ela deve estar gasta.
Dependendo do teclado, você vai lá e configura para usar outro atalho. O custo do F10 e F11 é assim, ó, não escrever teste, ele condenar a uma vida de sofrimento. Esse é o custo. Como é que você ganha esse tempo? Escrevendo código um pouquinho mais complexo, que pode parecer um pouquinho mais complexo. Sabe por que ele é complexo? Porque vocês são orientados à escrita do código rápido, não do código bom. Porque se você fosse orientado à escrita do código bom, o segundo design, embora mais complexo, ele prepara você, porque o chefe vai dizer assim, ó, agora é para logar no console. Você faz a versão fácil. Aí no outro dia o cara vai dizer assim, então, agora tem que salvar no arquivo texto. Aí você, putz, faz um logger 2 e põe um if. Quebrou. Aí agora você tem que salvar no SQL Server, porque está na nuvem. Aí agora você tem que integrar com uma ferramenta de log e tal. E o teu loggerzinho que era simples, você vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V dele. E você perde o controle. Agora a hora é do servidor. Putz, teve horário de verão. Agora você tem que usar o TC. E aí ferrou, cara. Então, esse é o padrão, esse é o problema. Dá para usar ferramentas como o Q para poder facilitar o processo de escrita, mas o processo ele é tremendamente simples. Esse aqui é o código, ele está mais complexo, mas você consegue escrever, inclusive, um default lá para poder fazer a implementação. Aqui eu estou passando rápido porque eu estou em detalhes desse cara, mas você consegue, inclusive, trabalhar com construtores mais ágeis e tudo mais. Mas o que eu queria dizer para vocês é, eu particularmente não uso TDD. Tá? Eu não gosto da ideia de primeiro escrever o teste. Ou pelo menos não o teste da unidade. Desculpa se alguém aqui está ofendido com isso. Eu sei que todos aqui são TDD na vida. Né? Mas o que eu faço é, eu tenho uma dinâmica diferente. Eu passo meia hora é um número inventado, mas eu passo 30 unidades de tempo cuspindo código. Eu faço funcionar. Eu faço funcionar do jeito... Qual o tamanho do método que eu vou ter? O necessário. Para funcionar. Qual o nome do método? Eu não perco muito tempo pensando nisso, não. No início. Não perco muito tempo pensando no nome de método. Porque tem um problema. Você aprende a querer escrever código bom, você passa por tem duas coisas difíceis em computação. Uma é invalidar cache, a outra é escolher nome de variável. Você passa um tempão lá pensando qual o nome certo da variável, você olha, você vai tomar um café e pensa, putz, o nome desse método devia ser tal, e fica lá bem perdido com o nome do método. Eu não, cara, eu já com muita frequência, o nome mais comum de classe para mim é foo. O nome de método é fi. E alguns palavrões que de vez em quando eu escrevo também, dependendo do quanto bravo eu estou com aquilo que eu tenho que fazer. Geralmente é muito. Rodeio, funcionou. Aí eu entro no segundo estágio da minha vida. No segundo estágio da minha vida eu faço o seguinte, ó, eu vou fazer refactoring. Quem aqui faz refactoring? Lega a mão, sério? Quem faz refactoring? Vocês não fazem, mentirosos. Nem estudar a bagaça vocês foram estudar. Um dos princípios do refactoring é alterar o comportamento do código, alterar o código sem alterar seu comportamento, certo? Ou seja, alterar o código sem alterar seu comportamento, com isso atestado por testes. Isso é o que está na descrição do refactoring. Aí você não escreve o raio do teste. E você vem dizer para cima de um A que você faz refactoring? Não, você faz ele ver no pecado. Você quer pegar e introduzir bug. Porque você vai mexendo, tipo... Daí o seu gerente diz assim, o que você está fazendo? Refactoring. Cara, gente, tipo... Não faz isso não. E a pergunta é, por que não faz isso não? Você lembra o que você fez na última vez no refactoring? Você fez o quê? Para tirar 2 bugs, você colocou outros 4. Se você faz refactoring sem teste, você não faz refactoring. Você é uma máquina de disparar instabilidade. Refactoring sem teste. Refactoring sem teste é desejo de viver no pecado. Você pode não ser religioso, você pode ser ateu, mas é um pecado contra o seu código. Está tudo funcionando, tá, mas está feio. Vou resolver o código porque está feio. E você começa a mexer no código. O que eu faço?
Primeiro eu busco o código. Segunda coisa, antes de fazer refactor, eu escrevo o teste. É o meu primeiro passo. No que não tem o teste, eu escrevo o teste. E aí eu começo a fazer refactoring. E no meu processo de refactoring é quando eu escrevo o teste. Passou essa fase de escrever o teste, passou a fase do refactoring, o que eu faço? É a fase que eu entro no momento de estabilização e performance. Aí eu viro louco por performance. Porque no meu trabalho, performance é um aspecto crítico. Quem vem acompanhando o que eu escrevo, não sei se alguém acompanha, tem visto os diários que eu tenho vendo com performance. Né? Mas enfim, daí eu vou trabalhar performance. Não. Lemar, lá na empresa, eu também trabalho com performance. Ah, legal. Você faz o seu código quebrar muito mais rápido. Tem teste? Não, então você não ouse tentar deixar o código mais rápido. Não ouse. Você não é amador, você é profissional. Não seja irresponsável. Se você fizer, você está sendo irresponsável. Desculpa, moço, você quer trabalhar com performance, a gente deixa. Não vai embora, não. Tchau. Tchau, tudo bem? Tchau. Mas enfim, essa é uma visão para se trazer. E aí você entra no bom e velho PDCA. Você também tem que ir embora, moço? Tchau. Mas o que pega aqui, gente? Ó? Aí você entra no bom ciclo de PDCA, onde você consegue trabalhar em ciclo de desenvolvimento, e esse acaba sendo o caminho que eu acabo seguindo. Não tem muito a se fazer. A grande pergunta, a grande provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: ó, o que os impede de serem melhores profissionais? O chefe disse, a partir de segunda, escreva o teste. Quer dizer, faça-se aluno, não foi isso que ele falou. Escreva o teste. O que está nos impedindo? Dica do tio: gasta um tempinho, abre o Visual Studio, faz um projetinho. Nunca escreveu um teste, não. Faz tempo que não escreve? Escreve um. Segunda-feira, escreva o teste. Ah, mas o meu código Lemar não deixa escrever teste. Adota o princípio do escoteiro. O princípio do escoteiro é o seguinte: ó, sempre deixa o acampamento um pouco melhor do que você encontrou. E é isso que é a provocação para vocês. Deixem o código que vocês estão vendo um pouco melhor do que você encontrou. Como é que tem 4.000 linhas, dá para tirar uma partezinha, tira aquela partezinha e escreve um teste. No seu próximo pull request, bota um teste. Só um. Mais outro. E vai ver o resultado que isso vai dar no final do tempo, em F10, F11 que você tem que escrever. Beleza?